Você que está aqui, é dono, dona de uma propriedade? O que é propriedade? Uma casa própria. Financiada vale também, né? Vale também. Mas quem sabe uma casa própria já quitada, ou duas casas, quem sabe um sítio, quem sabe um sítio, uma fazenda. Você que é dono de uma propriedade, quitada, registrada em seu nome, escriturada, melhor dizendo, em seu nome. Você trabalhou, comprou, ou recebeu como herança? Se você recebeu como herança é porque você era filho ou filha, não é assim? Quem aqui quer deixar de herança, ou como herança, uma propriedade para os seus filhos? Tem certeza que querem, todos nós queremos, né? A gente quer deixar alguma coisa para os filhos, amém, gente? Trabalhamos para isso, e a Bíblia fala até mesmo que o servo de Deus deixa herança para os filhos. A melhor herança é espiritual, mas também faz parte deixar herança material, uma propriedade. Já pensou? Que negócio importante que nós temos que pensar. Essa pregação, meu irmão, minha irmã, é para jovem, você jovem que está aqui. É para os mais maduros também. É para gente rica, dono de muita propriedade, e é também para gente que não tem propriedades. É para pessoa religiosa, praticante, e também para quem não está muito aí para Deus, não está praticando a religião. É para gente sincera, que fala a verdade, admite algumas coisas, e é também para aquele e aquela que às vezes representa para ganhar elogio de alguma maneira. Nós vamos entender. Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Abra a palavra e leia comigo. Esse versículo que está projetado na mesma versão, você que ouve em casa, acompanhe conosco, que possa até mesmo ler em voz alta. Vamos juntos? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você tem um título na sua Bíblia, qual é o título? O jovem rico. Jovem rico é meio controverso. A menos que tenha criado uma startup de tecnologia, novinho, né? E conseguiu aí trabalhar horas a fios, em poucos anos ficar milionário. No Brasil quase não tem jeito. Né? Mas normalmente um jovem rico é porque herdou coisas, né? A Bíblia vai dizer que ele era dono de muitas propriedades, e entendemos que é muito difícil ele ter muitas propriedades se ele não tivesse herdado. Era um herdeiro. Para ele ser herdeiro, ele era filho de alguém que tinha uma boa herança, deixou uma boa herança. Então vamos partir desse princípio. Qual era o pedido desse homem, desse jovem? Qual era o pedido, ou qual foi o pedido dele? Mestre, que farei para herdar? Como ele era herdeiro, recebeu boa herança, ele queria herdar algo melhor ainda. É verdade ou não é? O que ele queria herdar, meu irmão, minha irmã? A vida eterna. Herança muito melhor do que uma herança de propriedades materiais, físicas. Queria herdar a vida eterna. Mas nós vamos ver alguns fatos notórios aqui a respeito dele. O texto fala, considerando também o texto de Mateus e de Lucas, vamos ver que esse homem era um homem de posição. Lucas fala, naturalmente, um homem rico, família rica, herdeiro de muitas propriedades, era um homem de posição. Mateus narra que ele era ainda jovem, por isso que nós afirmamos, e os comentaristas bíblicos colocaram o título jovem rico. Tanto no Evangelho de Mateus como em Marcos e Lucas, dizem que ele era dono de muitas propriedades, e Lucas chega a dizer que ele era riquíssimo. Então alguns tradutores conceituam este homem como um homem jovem homem rico, de alta posição social. Era uma pessoa de atitudes expressivas, que queria aproveitar
as grandes oportunidades que vinham diante dele. No Evangelho nós lemos, Marcos observa que ele correu ao encontro do Senhor Jesus, e ainda que ele, segundo o versículo que nós lemos, ele se ajoelhou perante Jesus. Ele corre, se ajoelha perante Jesus, uma cena bonita, fala a verdade. Alguém que vai ao encontro de Jesus se ajoelha, uma cena bonita, uma cena comovente, não é? Essas atitudes são expressivas para um homem daquela posição, gente. Pessoas que andavam atrás de Jesus eram pessoas comuns, que se reconheciam necessitados, pessoas que vieram como uma multidão atrás de Jesus. Ele multiplica pães e peixes, no outro dia essa multidão toma barquinhos e vai para o outro lado, que Jesus tinha partido para encontrá-lo, querendo novamente o quê? Pães e peixes para saciar a fome. Este homem não tinha necessidade disso. Ele vem ao encontro de Jesus e ele se ajoelha. Jesus continuava andando com essa grande multidão cercando a ele, e esse moço sai correndo em direção ao Senhor. Ao que parece, Jesus estava deixando o local, a multidão seguindo, e ele corre, ele busca Jesus, ele passa apressadamente à frente de todos, para não perder a grande oportunidade. E ele se prostrar-se perante alguém sempre foi um sinal de grande reverência, reconhecendo que essa pessoa tinha uma relevância, uma importância, principalmente naquele contexto que ele vivia. E ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre. Jesus então para dar atenção a esse moço. Aquela altura do ministério de Jesus, a fama de Jesus, não que ele buscasse, tanto é que ele até fala com pessoas para não sair contando um milagre, uma cura que ele fez, porque Jesus não estava agindo e nem quis nunca agir como muitos de nós queremos, aparecer, ter fama. A fama dele tinha percorrido a região, não era incomum alguém agir assim com Jesus, mas só que quem vinha procurando Jesus publicamente, prostrando aos pés dele, eram pessoas que a sociedade reconhecia como pecadores. Uma dessas pessoas foi Maria Madalena, que a Bíblia fala que era uma mulher pecadora, inclusive que era possuída ou possessa de 7 demônios. Publicanos como o baixinho Zaqueu, lembrando disso, um cobrador de impostos publicano, que era rico, mas que todos sabiam das corrupções e pecados que ele praticava. Houve líderes religiosos importantes que queriam ver Jesus, como Nicodemos, e ele veio ter com Jesus à noite, porque ele era reconhecido pelos seus pares, ele não queria que o vissem procurando Jesus de dia. Mas aquele homem importante e rico corre ao encontro de Jesus e se ajoelha perante Jesus. Eu estou enfatizando essa cena para você tentar memorizar e tentar projetar um homem de alta posição social, rico, dono de propriedades, que corre e ajoelha-se perante o Senhor. Isso chama a atenção. Era também uma pessoa que praticava a sua religião, ou seja, ele era religioso. E tanto é que ele desejava, ele sabia que tinha uma vida após essa vida, e ele desejava herdar a vida eterna. Ele sabia que vida eterna não era obtida por dinheiro, por recurso, por fazer caridade, senão ele teria feito. Ele sabia que vida eterna, que salvação da alma, que entrar no reino de Deus, que obter um lugar na morada celestial, que Jesus disse que foi preparar e preparou, era algo que deveria ser herdado, e se era para ser herdado, ele tinha que estar na condição de um filho do reino, um filho de Deus, um filho da eternidade. Claramente ele procurou Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este fato é digno de nota, dele ter vindo ao encontro de Jesus
com certeza ouviu falar de Jesus, quem sabe até mesmo presenciou algum milagre que Jesus fez na vida de alguém próximo, de um conhecido dele, ou talvez de funcionários dele, de pessoas da parentela dele. E ele reconhece que Jesus podia acrescentar algo importante na sua vida espiritual. Ele foi até Jesus esperançoso para fazer a pergunta mais importante que alguém poderia fazer, logicamente na expectativa de obter uma resposta favorável. E quem somos nós aqui nessa noite? Quem somos nós que estamos assistindo a transmissão? Você é rico, dono de muitas propriedades? Você é uma pessoa religiosa que tem procurado praticar? Você é alguém que quer ter a vida eterna? Lógico, tem certeza disso? Ou talvez não sejamos ricos, donos de propriedades, mas podemos ser das pessoas de atitudes que querem aproveitar uma grande oportunidade de aprender algo com Jesus. Você e eu devemos querer sempre aprender algo com Jesus. E também, certamente, podemos nos dizer que temos princípios religiosos, senão nem estaríamos assentados nesses bancos. Não sei se você veio aqui a primeira vez, ou se já é a segunda. Não sei se você já veio aqui tendo entregado a sua vida para Jesus, ou se você veio cheio de vontade, de esperança de o Senhor falar algo ao seu coração, buscar alguma certeza. Não sei se você veio buscar algo que é material ou materializado, como um milagre, uma cura, uma solução para um vazio da alma. Mas se você está aqui, se você está nos assistindo neste momento, é porque você também tem princípio religioso. E certamente você quer herdar a vida eterna. Se o nosso coração está assim, é importante aprendermos com aquele jovem rico, aquele homem que a Bíblia mostra, ele desperdiça a grande oportunidade. Preguei essa mensagem em outro lugar, e eu peguei um título assim: o homem dono de muitas propriedades que perdeu a oportunidade de herdar uma muito melhor. Ele perdeu a oportunidade. E é isso que nós vamos falar nessa noite, para nós aprendermos não perder a oportunidade. Se você já aproveitou, você vai se alegrar. Se você não aproveitou a oportunidade ainda, esta é a ocasião, hoje é o dia, ou a noite, de você aproveitar essa grande oportunidade. Primeiro, oportunidades perdidas por esse homem. A Bíblia diz que para ser herdeiro, a Bíblia fala claramente, precisamos receber Jesus, para nos tornarmos filhos de Deus. Escute bem, todos somos filhos de Deus por criação natural. O diabo, Satanás, os demônios não criaram ninguém. Todos fomos criados por Deus. Tem a ideia comum de dizer, todo mundo é filho de Deus. Nesse sentido natural, sim. Mas espiritualmente a Bíblia fala, há filho do diabo e há filho de Deus. Jesus falou. Todo mundo é filho de Deus por criação, mas todos somos pecadores e todos estamos espiritualmente mortos dos delitos e pecados e afastados de Deus. E a Bíblia diz que para nos tornarmos filhos de Deus de verdade, precisamos receber Jesus. Crer nele, recebê-lo como Deus, como Filho de Deus, e confessando a Ele de uma maneira sincera, nos tornamos filhos de Deus de verdade, espiritualmente. A Bíblia diz em João, o Evangelho de João, capítulo 1, que a todos quantos receberam Jesus, crendo nele, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente os que creem no seu nome de verdade, de maneira irrestrita e unicamente nele. Porque se eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu não preciso de mais nada em ninguém. Eu não preciso misturar Jesus com mais nada, com mais nenhum outro nome, com mais nenhuma outra criatura, porque Jesus basta. Ele é Deus. A todos quantos receberem a Jesus, Ele dá o poder de serem, de se tornarem filhos de Deus. E diz a palavra, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Só Deus pode operar esta obra espiritual. Então, se você tem dúvida se é filho de Deus ou não, se nasceu de novo ou não, algumas coisas a Bíblia fala. Uma delas, se você ainda permanece no caminho do pecado.
Está pecando com gosto e prazer, satisfaz a sua vontade. Se você é filho de Deus, você estará buscando satisfazer a vontade de Deus, buscando lutar contra o pecado, buscando santificar a sua vida, louvar e adorar o Senhor, dar a Deus e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo o primeiro lugar na sua vida, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Ele. É o que o Senhor fala, resumidamente, na sua palavra. Se você se entregou ao Senhor, confia nele, mas ainda fala: pastor, eu tenho pecado, eu tenho falha. A Bíblia diz que você tem que examinar a si mesmo em todo o tempo, para ver se você realmente está na fé, confiar, quebrantar, não deixar de que esses pecados se acumulem, pedir perdão e ter o seu coração invadido pela paz, a paz de Cristo que está acima de todo entendimento. E Ele, o Espírito Santo, Deus vivo, vai testificar no coração, no seu coração, que você realmente é filho ou não. Mas não pode ser uma ilusão achar que é filho, que é filho de Deus, que está salvo ou salva, que tem direito a herdar a vida eterna, porque o Senhor Jesus disse que naquele dia muitos baterão a porta e dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Ele dirá: apartai-vos de mim, vocês andaram, viveram praticando a iniquidade. Mas Senhor, nós comíamos e bebíamos na Tua presença, em Teu nome até expulsamos demônios, operamos sinais. Apartai-vos de mim, nem vos conheço. Então não tenha a ilusão de que você está firme, que é de Deus. Não tenha ilusão se não for. Se o seu coração acusar, se acusar, te acusar, baixa a bola, quebranta, pede perdão, conserta a sua vida com Deus. Sentindo paz e o testificado do Espírito Santo, também não temas, levanta a cabeça e ande como filho ou filha, que embora vai pecar, vai falhar, é perdoado pela imensa e maravilhosa graça. Amém ou não? Oportunidades que esse moço perdeu, que talvez você já aproveitou. Primeiro, ele se ajoelha aos pés de Jesus, vendo Jesus como um bom mestre da lei, reconhecendo Jesus como um ensinador que lhe poderia acrescentar algo muito importante. Ele já tinha conhecimento que Jesus ensinava com autoridade. Jesus sabia da intenção do coração daquele homem. Jesus sabe da intenção do meu coração, do seu coração, de cada um de nossos pensamentos. E Jesus começa a oferecer a ele a oportunidade para ensiná-lo a maneira de herdar a vida eterna, que era tornando-se filho de Deus, crendo verdadeiramente em Jesus. A primeira oportunidade que ele perde aqui, que Jesus dá e ele perde, é de reconhecer que Jesus é Deus. Você reconhece que Jesus é Deus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aquele homem ainda não tinha essa convicção, que Jesus é Deus. Ele não tinha essa fé, senão ele teria dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor é meu Deus, é meu Senhor. Os discípulos de Jesus haviam reconhecido e estavam seguindo o Senhor. Depois desse fato, quando Jesus morre, ressuscita, Tomé duvida, queria colocar o dedo na ferida de Jesus, a mão no lado onde entrou a lança. Jesus se apresenta a ele na próxima semana, junto com os discípulos, e fala: Tomé, coloca o dedo aqui na minha ferida, a mão do meu lado. E Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Tardiamente, mas confessou, reconheceu que Jesus é Deus. Jesus ensina a esse homem algo a mais, e ele perde essa oportunidade. Jesus fala: filho, para você herdar a vida eterna, é preciso você saber os mandamentos. Em Marcos e Lucas fala assim. Em Mateus, Jesus orienta melhor, narrando: por que me perguntas acerca do qual é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você consegue guardar os mandamentos? Todos eles? E ele respondeu: quais mandamentos, Jesus? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumo. E a oportunidade dada a esse moço, novamente é perdida.
Ele replica a Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda? Você tem coragem de dizer que tem conseguido observar tudo aquilo que Deus fala? Que não falha, que não peca, em palavras, em pensamentos, em olhares, em atitudes, no que você gosta de ouvir, em devaneios vários das prescrutações da sua mente, em desejos, todos os desejos são lícitos, corretos, bons, honestos. Tem coragem de dizer que não tem pecado? Esse homem recebe a oportunidade, que ele não consegue entender e ele desperdiça. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas tudo isso eu tenho guardado. A oportunidade de reconhecer que ele era pecador carente da graça de Deus. Uma pessoa só pode ser salva quando ela reconhece que Jesus é Deus. E que ela reconhece que ela é pecadora carente da graça de Deus. Isso é marcante, meu irmão, minha irmã. Guardar os mandamentos quer dizer obedecer a Deus. A Bíblia afirma, a história humana e a história de nossas próprias vidas comprova que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem não cometa pecados e transgressões. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecarão, todos precisam reconhecer os pecados, que é a oportunidade de ter o perdão e a vida eterna. Desde a antiguidade, que Deus mostra claramente que todo ser humano é pecador, e que se morrerem sem se arrependerem, sem morrerem sem confessarem a Jesus como único Senhor e Salvador, sem morrerem sem obter o perdão de Deus, ao invés de herdar a vida eterna, terá na verdade a condenação ao sofrimento e ao horror eterno. Deus mostra no Antigo Testamento que era necessária essa expiação de pecados através da prática da obediência e sacrifícios que eram apresentados pelos pecadores ali a Deus com a mediação do sumo sacerdote, que era também um pecador como todo ser humano e que apresentava primeiro sacrifício por ele próprio e depois pelos pecados do povo. Porém, havia alguns ali religiosos que se sentiam estritos observadores da lei de Deus, justos, impecáveis, que não admitiam que eram pecadores, mas diziam nas suas orações como fariseu: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Injustos, adultos, roubadores. Esse jovem rico tinha essa concepção. Ele se achega a Jesus com esse pensamento: tudo que a lei e os mandamentos ordenam, eu tenho observado, tudo eu tenho feito certinho desde sempre, eu pratico tudo que Deus manda na lei. O que me falta ainda? O que que o Senhor quer ainda para me dar o carimbo de aprovado, de salvo, de herdeiro da vida eterna? A Bíblia mostra que ele achava que não vivia cometendo falhas e pecados. Grave isso: a salvação e a vida eterna vem quando eu e você reconhecemos nosso pecado, como fizemos num tempo, e pela graça de Deus confessamos com o coração quebrantado, crendo em Jesus e buscamos a mudança de vida. Porque há pessoas que querem confessar o pecado e chorar e quebrantar, mas querem continuar no pecado, e Jesus diz para alguns: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Sempre temos visto na mídia, um tempo aqui atrás era moda ser evangélico, e temos visto na mídia escândalos e mais escândalos de pessoas que se diziam evangélicos e que hoje estão voltando à vida anterior de pecados, e às vezes até coisas piores fazendo, e alguns até têm a arrogância de dizer que tem Deus, que estão ainda servindo a Deus. Não tem essa arrogância, meu irmão, minha irmã. Se você estiver em pecado, pecando, falhando, entrega na mão do Senhor sua vida, quebranta, chora, como diz a palavra em Tiago, lamenta, chora, vai para o pó e para a cinza, e só levanta quando sentir que Deus te perdoou de verdade. Não leve uma vida como esse homem estava levando, uma vida teatral, fingindo, hipócrita. Por que que eu digo? Porque a pessoa afirmar que tem observado tudo, querendo obter aplauso humano, ou a pessoa ter aquela cena teatral, de ajoelhar perante o Senhor,
como um faz de conta, porque não era sincero, não vai adiantar nada. Que farei para herdar a vida eterna? Era como se ele dissesse: confessa aí, Jesus, que não falta mais nada. Confirma aí, Jesus, fala aí que eu sou perfeito, que eu não tenho restrições, que eu já estou dentro do reino dos céus e pronto. Fala aí para essa multidão saber que eu sou uma pessoa rica, bem-sucedida, dono de muitas propriedades, religioso, praticante, que o reino do céu já é meu, que eu já tenho o reino do céu, que eu já herdei, estou garantido. E aí Jesus dá a ele a oportunidade maior, repleta de amor e misericórdia. Marcos 10, 21, você está com a Bíblia aberta aí, pode ver. Diz aqui, Jesus fitando-o, o amou. Repita comigo. O amou. Jesus amou aquele homem. Fitar quer dizer, olhou dentro dos olhos dele e amou aquele homem. Jesus ama o pecador. Ele não ama o pecado e não aceita, mas o pecador ele ama. Ele não tem prazer na morte do pecador que não se arrepende. Ele tem prazer é que o justo se arrependa, que o pecador se arrependa e se torne justo, melhor dizendo, e que seja salvo. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus fitando o amou e disse: só uma coisa te falta. E ele deve ter olhado para Jesus perguntando assim, né? O que falta que eu vou fazer? Pode falar que eu faço. Eu me garanto, eu sou eu. Deixa comigo. Falou, está falado, missão dada, missão cumprida. Diga aí, Jesus. E Jesus fala: vai, vende tudo quanto tens, distribui aos pobres, terás um tesouro no céu. Não vai ser salvo não, mas vai ter um tesouro no céu. Que quem faz o bem, quem distribui o necessário para quem necessita, está fazendo bem. Vai ter um bem da parte de Deus também. Quem faz de coração, quem faz como troca, a Bíblia fala que recebe o galardão e o aplauso aqui. Mas quem faz de coração, com amor, ajuda o pobre, o carente, o necessitado, de coração, com amor, vai ter galardão, vai ter bênção no céu. Mas não tem salvação por causa disso, não. Senão, pessoas de posses maiores, propriedades maiores, estariam à frente de uma pessoa pobre que não tem como, né? E a salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra para ninguém gloriar. Quem pensa que vai ser salvo por obra está enganando a si mesmo. Mas aí, Jesus fala com ele: vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, você terá um tesouro no céu, e então você vem e me segue. Qual é a última atitude? Vem e me segue. Não adianta vir para cá correndo, ajoelhando, dizendo bom mestre, não vai resolver. Adianta é você largar esse Deus que você está tendo aí, largar esse pecado que você está guardando e cometendo, você reconhecer que é pecador, desprender desse pecado e vir me seguir. Aí você terá sim o reino dos céus, você herdará a vida eterna. E a Bíblia diz que o moço, se fosse, né? Poderia ter sido, né? Espera aí, Jesus, que eu vou vender tudo e te sigo. Mas a Bíblia diz que ele disse, aliás, ele levanta, contrariado. Ele, porém, versículo 22, contrariado com essa palavra, levantou-se, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Era um herdeiro, tinha herdado muitas propriedades, queria o melhor, mas não teve. Vamos analisar para finalizarmos. Se esse homem tivesse crido verdadeiramente em Jesus, que Jesus era um bom mestre, o mínimo que ele ia fazer era declarar-se disposto a seguir Jesus. Se Jesus é um bom mestre, que tem o que lhe ensinar, o que ele faria? Só por falar que Jesus é um bom mestre, ele seguiria Jesus. Não é seguir na rede social, não. Quantos seguidores você tem? Tem gente que tem seguidores e monetiza os canais, etc., né? Buscando fama, faz de tudo na internet. Já vi coisas assim, comentários de coisas horríveis que fazem na internet.
TikTok, Instagram, que mais? Nem sei mais o que tem. Reels, tem uns negócios assim doidos, não tem? Um dia a irmã falou assim comigo: pastor, assiste aí esse tal. Eu falei: irmã, eu não prometo assistir tão cedo, porque eu estou com tantas coisas na vida presencial que não está dando tempo para ir na virtual. Não estou tendo tempo para virtual, não. Aí ela riu e falou assim: tá certo, pastor. E até hoje eu não consegui assistir, porque tem coisa demais na presencial para cuidar, gente, né? Mas tem gente ganhando muito dinheiro com isso, tem ou não tem? Por isso faz coisas, às vezes, abomináveis, execráveis, grotescas, para ganhar o quê? Mais seguidores, mais visualizações, e etc, e etc, e etc. Não é seguidor desse jeito que eu estou falando, não, gente. Seguidor de Jesus de verdade. Se ele reconhecesse verdadeiramente que Jesus era um bom mestre, ele ia seguir Jesus. Eu estou disposto a te seguir, porque o Senhor é o bom mestre que pode me ensinar. Se esse homem tivesse entendido e crido que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, portanto, um com o Pai e com o Espírito Santo, o mínimo que ele ia fazer seria o quê? Declarar-se disposto a obedecer ao mandamento de Jesus, velho. Se Jesus é Deus, eu vou obedecer, porque quando Deus manda, nós temos que obedecer. Há pessoas querendo impor condições a Deus. Eu te sirvo, mas se o Senhor me der isso, eu te vou fazer, Senhor, se o Senhor me curar. Meu Deus, eterno, todo-poderoso. Tem pessoas que alguém disse, né? Tem Deus lá como algo na reserva. Não se importa, não intrometa na minha vida, eu faço o que eu quero, mas quando a coisa aperta, Deus vem resolver o problema. Deus virou um empregado, um servo, um atendente de plantão, para a hora da dificuldade. Ele é socorro bem presente na angústia, mas para quem? Para quem o ama de verdade. Há pessoas enganadas com isso. Se este homem estivesse verdadeiramente desejoso de ter a vida eterna, o mínimo que ele iria fazer seria posicionar-se, a ponto de abrir mão de todos os seus tesouros, suas riquezas, seus prazeres, proporcionados pelas riquezas, para seguir a Jesus de todo o coração, meu irmão, minha irmã. Para encerrar esse ensino, depois nós vamos cantar um cântico e vamos orar. Há muitas pessoas que agem da mesma maneira que esse homem agiu. Eu espero que aqui nessa noite, ninguém vai levantar, embora triste, porque não quer largar algum pecado por causa do Senhor. Tem pessoas que têm intenção de obter a vida eterna, afinal ninguém quer ir para o inferno. Eu já encontrei sim pessoas falando. Eu encontrei um moço que cometeu um crime e fugiu, depois foi pego, tinha uma pena de 18 anos para cumprir, pelo menos 12 anos em regime fechado, e eu tive a oportunidade de visitá-lo, falar com ele lá dentro de um presídio, e ele falou: para mim não tem jeito não, pastor, para mim não tem jeito, eu vou para o inferno mesmo. Convenceu que ele ia para o inferno, acabou. E eu tentei me ensinar para ele que Jesus perdoava. Não, para mim não tem jeito, eu vou para o inferno mesmo. E ficou nessa aí, e não teve jeito de eu convencê-lo não. Várias vezes tentei conversar e orar. Encontrei uma dona que foi para uma dessas igrejas aí, sectárias. O que é sectária? Igreja que tem característica de seita, que ensina os negócios errados. Ela envolveu com um relacionamento e ficou grávida, e aí expulsaram da igreja, caiu da graça, não tem chance mais, e eu tentava mostrar para ela que Jesus perdoa todos os pecados. Ela fala: não tem jeito para mim não, pastor. Não falava pastor não, ela falava: seu Roberto, ô seu Roberto, para mim não tem jeito não, eu caí da graça, para mim não tem jeito, eu caí da graça. Várias vezes falei com ela que tinha jeito, que Jesus é a graça, que Ele morreu pelo nosso pecado, mas ela afirmava para mim: seu Roberto, para mim não tem jeito não, eu caí da graça. Ué, quer se convencer de erro? A Bíblia fala que Jesus perdoa os pecados, todos os pecados podem ser perdoados aos homens, só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu não estou tratando desse ponto aqui, não vou nem falar. Se quiser depois manda o WhatsApp que eu te respondo. Tem certa intenção, pessoas têm certa intenção de agradar a Deus, por isso procuram praticar a religião com disposição maior, dedicam a rituais, penitências, esmolas, festas religiosas, porém não vão além, gente, fica nisso, não se dispõe a sacrificar totalmente a vida a favor do Senhor.
Sentem o vazio de Deus, porque a religião, ainda que seja boa e direcione pretensamente para algo bom, e pretensamente coloque em contato com o divino, com o superior, etc., a religião em si não resolve a maior necessidade, que é preencher a angústia e o vazio da alma, que é tirar a angústia por causa do pecado. Religião, preceito, ritual não resolve. Na minha vida só resolveu o dia que eu entreguei-me a Jesus, admiti que era pecador, que se eu, uma pessoa razoavelmente boa, uma pessoa que era reconhecido como um trabalhador, um bom pai de família, um bom marido, eu era reconhecido. Minha esposa falou comigo, quando eu me converti, ela disse: que pecado, você é uma pessoa tão boa. Esses dias que nós fizemos 34 anos de casado, sabe o que ela falou? Eu tenho um marido maravilhoso. Eu falei: olha, você está enxergando errado. Está difícil esse negócio de falar que é um marido maravilhoso, porque eu não sou, não. Ela é uma pessoa maravilhosa para me aguentar 34 anos. Silvana, está me ouvindo? Eu te amo, Deus te abençoe, amém? Sabe onde é que ela deve estar agora? Abraçada lá com o Gabriel, que chegou de Marrocos hoje à tarde, viu? Não, vou no culto não, amor, vou ficar com o Gabriel aqui mais um pouquinho. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Fica aí, Gabriel e Ana. Tá bem, gente? Glória a Deus, obrigado por quem orou, viu? Chegaram bem, felizes, já comeu pão, já comeram pão. Ai, que saudade de comer pão. Eu falei: pai, comer pão, piqui, à vontade aí. 2 meses, se Deus quiser. Resultado, pessoa boa. Não é só quem matou, roubou, assaltou, mão armada, estuprou. Não! Todos somos pecadores. Somente Jesus tira o vazio, a angústia da alma. Só a presença de Deus resolve essa questão. Pessoas como um homem rico, jovem, esforçado na religião, mas sem certeza da vida eterna. Eu disse que era para a pessoa religiosa, essa pregação. Para a pessoa rica, para a pessoa pobre, para a pessoa jovem, para a pessoa madura, para a pessoa fingida e para a pessoa sincera. Principalmente para a gente sincera, que admite que é pecador, pecadora e que recebe a bênção. Prepara para nós o canto que eu pedi, por favor, e Xandim e Samuel. Pessoas que até tentam ir até Jesus, e até mesmo têm atos expressivos, aparente reverência, mas apenas conhecem a Jesus parcialmente. É um bom mestre, é um homem bom, é o melhor ser humano que já existiu, é o homem perfeito, mas não se rendem a Ele verdadeiramente. E o desafio que eu quero fazer para você essa noite é esse. Você pode levantar e ir embora triste, porque não quer deixar o pecado, o adultério, a mentira, os vícios, prostituição, impurezas. Isso eu não largo não. Não largo não. Apego a bens, a riquezas, propriedades. A Bíblia mostra que Jesus poderia ter até isentado o homem de vender todos os bens. Ele poderia ter, se o moço dispusesse, Jesus poderia falar, como Deus falou para Abraão: não mate o seu filho, agora eu sei que tu me amas, não precisa vender todas as propriedades, porque eu sei que você me ama. Pode ficar com as propriedades, administra bem aí, me servindo como as mulheres que serviam Jesus com seus bens, que a Bíblia fala em Lucas 8. Mas há pessoas apegadas, meu irmão, minha irmã. Pessoas que não conseguem desapegar dessa vida, desse mundo, dessa busca de fama, riqueza, prazeres, festas e mais festas, bebedeira e mais bebedeira, drogas e mais drogas, sexo e mais sexo, paixões carnais. Há pessoas que não se desapegam disso, que não se rendem ao Senhor, procurando satisfazer a si mesmo, como nós mencionamos. E Jesus afirma que quem desapega de tudo e que abre mão de tudo para servi-lo, terá como herança a vida eterna. Ainda que será abençoado grandemente, que desfrutará de muita coisa boa, ilícita, muito boa, honesta, edificante, momentos de celebração, de grande alegria, mas terá que pagar um preço, porque terá que ir contra a cultura do mundo, terá que ir contra
às vezes até conceitos familiares de idolatria, terá que ir contra si mesmo, porque a Bíblia fala que nós temos que negar a nós mesmos, porque nossa natureza humana ainda quer pecar. Mas quem se rende ao Senhor, quem se prostra perante Ele de verdade, não é fingindo não, quem admite que Jesus é Deus, que é pecador e que precisa de perdão, que admite que não consegue cumprir toda a lei, se não for com a ajuda de Deus, não vai ser aperfeiçoado, perdoado nunca. Quem se quebranta, recebe o perdão, a salvação, a herança da vida eterna. Aí eu quero pedir para o Xandinho posicionar a música para nós, por favor, para começar esse cântico. Pode projetar a letra, e você que pode, dobra o seu joelho. Vamos terminar esse culto orando de joelhos. Se você não pode, está com alguma dificuldade na locomoção, não precisa ajoelhar não. Mas você que quer ajoelhar-se perante o Senhor, não é perante homens. Você que quer se quebrantar, aproveitar essa oportunidade de ir embora em paz nessa noite. 12 de novembro de 2023. Dobra o seu joelho. Enquanto ouvimos esse cântico, vá orando. Vá se colocando diante do Senhor. Vá pensando na sua vida, nos seus conflitos interiores, nas suas lutas, nas palavras que têm saído dos seus lábios, nos sentimentos que têm saído dos seus corações, do seu coração. Vá pensando nas dúvidas que você tem. Vá se colocando diante de Jesus. Senhor, mostra minha falha, meu pecado, o que eu preciso arrepender. Não para dizer, para ouvi-lo dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, mas para de verdade você se livrar. Vamos ouvir nesse cântico. Toma-me, rendido estou. Pode aumentar o volume, por favor. Ouça esse próximos versos desse cântico. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oremos agora para encerrar. Senhor Jesus, nós nos ajoelhamos perante o Senhor, não para reconhecer apenas que o Senhor é o bom mestre, mas que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o único Salvador, para dizer que o Senhor é Deus, Deus meu, Senhor meu. Nos ajoelhamos diante do Senhor para reconhecer que só somos salvos pela Tua graça, que não temos méritos em nós mesmos, e que nós somos pecadores carentes, mas também que confiamos no que o Senhor declarou, que perdoa os nossos pecados se os confessarmos. Declaramos que não temos condições de viver nem um só dia sem o Senhor, sem a Tua presença. E mais uma vez entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Toma-nos, ó Deus. Toma meu irmão, minha irmã que está com seu coração alegre e quebrantado, mais uma vez se entregando a Ti.
Toma aquele que confessa as falhas nessa noite e que recebe o perdão da tua parte. Toma aquele e aquela que fazem isso pela primeira vez, se entregando a Jesus e querendo viver todos os dias em tuas mãos, em tua presença. Nos permita levantar, não tristes, porque não queremos deixar o pecado, mas alegres porque o Senhor nos aceitou e nos ajuda a deixar o erro e pecado, a negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Nos permita, Senhor, levantar e viver as horas dessa noite, o dia de amanhã e todos os nossos dias, te agradando, esforçando para cumprir os mandamentos e admitindo, toda vez que falharmos, que o Senhor nos ajude, Deus, a não nos apegarmos a nada deste mundo, que impeça o teu trabalhar em nossas vidas. Nos rendemos a ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos levantar agora para a oração final e a bênção. Mulheres, não esqueçam de fazer a sua inscrição. Você que ouve, pode fazer até amanhã cedo, mandando o WhatsApp para a secretaria ou ligando aqui, viu? Oremos, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Toma tua filha e tua filha agora, leva em paz, em segurança. Deus, visita os que estão com causas, com desafios, no decorrer dessa semana, deste mês, até o final deste ano. Abre portas de trabalho, oportunidades, Deus, também, para crescimento material, espiritual, financeiro, aqui nessa caminhada. Dá, Senhor, aos teus filhos e filhas a ampla suficiência, dá poder sobressair, Pai, na faculdade, na universidade, nos cursinhos, nos concursos, ó Deus. Dá que teus filhos possam sobressair, Pai, nos cuidados com a família, nos relacionamentos familiares, sociais. Dá o renovo de vida, de dons sobre o teu povo. Obrigado pela herança da vida eterna que o Senhor nos deu, e a tua palavra diz que com esta herança, com a vida eterna, o Senhor também nos dará muitas outras coisas. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos e pedimos essa bênção sobre cada um, cada casa e família aqui representada, cada casa e família que fazem parte do teu povo. Que assim seja, meu Deus e meu Pai, e essa bênção permaneça. Que a graça e a paz do nosso Deus, o poder do sangue de Jesus que purifica pecados, do poder do Espírito Santo que quebranta, que alegra, que renova, que vivifica, o poder do nosso Deus seja sobre vós, meu irmão, minha irmã, sobre todos aqueles que fazem parte do povo do Senhor, espalhado na face da terra, e especialmente deste rebanho que faz parte desse aprisco consagrado ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Cumprimentem 2, 3 pessoas, em nome do Senhor.